Uma ótima noite. Mas já vamos iniciar aí para a glória de nosso Deus. Que bom que vocês estão presentes. Deus abençoe. Olhando aqui os últimos detalhes. Paz e bem, irmã. Paz e bem. Salve, Rainha Santíssima, e valei-nos o glorioso e o justo São José. Amém. Paz de Cristo. O amor de Maria. Boa noite, gente. Louvado seja Deus, não é mesmo? Vamos aguardar só mais alguns instantes. Espero que todos estejam bem, que todos tenham vivido aí um domingo maravilhoso na graça do Senhor, que tenham participado da Santa Missa, do Santo Sacrifício de Cristo também. Eu tenho, por mim, percebido que essas lives, né, elas são como o nosso encontro de oração, né? A nossa casa ou a nossa escola de oração, podemos dizer assim, como fala, né, o Catecismo da Igreja Católica. Que nós precisamos aí ter a experiência, né, de escolas de oração. Por que escolas de oração? Porque nós não sabemos nem mesmo como rezar, nós não sabemos como orar. E Santo Agostinho, ele é bem claro quando diz, né, quando começar a orar. Então, ó, a Daniele aí, boa noite, Andresa também. Louvado seja Deus. Então vamos nos preparando interiormente também, com a graça de Deus. E se é escola de oração, por quê? Porque nós precisamos, né, daqueles que podem nos formar como nossos mestres de vida interior, José e Maria de Nazaré. Por que eu falo tanto deles? Por que eu falo para eles serem os nossos mestres de vida interior? Porque eles são aqueles que podem nos moldar, nos formar a ser imitação de Cristo. Porque quem mais íntimo do que José e Maria viveram de fato ali com Jesus, tiveram a experiência de viver de uma forma única os mistérios do Santo Rosário. Então, eles podem sim nos formar, né, a imitação de Cristo. Por isso eu falo e eu peço tanto, né, a intercessão deles, José, não somente como as pessoas pedem de São José quando estão desempregadas, mas não, José quanto justo, né, José quanto vontade de Deus. E, claro, a Santíssima Virgem da mesma forma, né, porque sereis uma só carne quanto o mistério do sacramento. Amém. Pois então, vamos aí iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já entramos em comunhão com o nosso Deus, invocando através do sinal da nossa salvação, o sinal da cruz, invocamos a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como eu disse, é bom que iniciemos, né, na oração, é bom que iniciemos reconhecendo as nossas faltas, as nossas limitações. E há uma oração de forma específica, a qual eu costumo fazer todas as noites, procuro fazer todas as noites ela. É uma oração particular, né, para a minha vida, mas está no livro dos Salmos. E nessa noite eu quero partilhar com vocês. Para alguns, segundo a tradução, vai estar no Salmo 50, para outros vai estar no Salmo 51. É um salmo de misericórdia. Então eu peço que você silencie a sua alma. Se você estiver junto com os seus familiares, eu não sei em qual realidade você assiste essas lives, né? Mas eu não quero, na verdade eu quero sim, mas pedir que você simplesmente não assista, mas viva essas lives como um encontro de oração. Um encontro de oração, um encontro com o Senhor, com o Espírito Santo. Você que comungou do corpo de Deus hoje, medita no Senhor, né? Esse Senhor que você comungou, esse Senhor que falou com você através da Santa Missa, que você participou, que você assistiu, que você ouviu na Santa Missa. Então é importante que essas três realidades
de forma completa, né? Te leve a uma experiência do céu. É importante viver essa experiência do céu com o Senhor. O domingo é o dia do Senhor. Até mesmo digo para você, se esforce, não se acomode na situação de assistir à Santa Missa por meio das redes sociais. Claro que se não tem outra forma, né, nós fomos orientados a vivê-la dessa maneira. Mas se agora, né, as missas já estão aí presenciais retornando na sua paróquia, ou em outra paróquia próxima de você, se esforce, realmente saia da sua zona de conforto e procure viver a Santa Missa, né, de forma presencial. Não se acomode, né? Nós podemos, infelizmente, cair numa armadilha aí do comodismo. Agora eu posso simplesmente viver somente pelas redes sociais. Agora eu posso ter os momentos de oração somente pelas redes sociais. Não se acomode nisso. Vá além. Por isso eu peço que você agora ou feche os seus olhos, silencie o teu coração dentro da realidade que você está, esposa com o esposo, se você está assistindo sozinho. É interessante que você entre em comunhão com o seu anjo da guarda. É interessante que você deixe que sobre o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, o próprio Espírito ore em você. É muito importante isso, que o Espírito Santo ore em você. Ore em você. Corações ao alto, não é mesmo? Nosso coração está em Deus. Ele, o Senhor, está no meio de nós. Por isso, na certeza de que a palavra é o Senhor que fala conosco, nós escutamos esta oração, nós vivemos ela de forma piedosa. E lembra-te, enquanto eu estou vivendo esta oração, lembra-te, cada versículo, né? Ponha a sua alma nesta oração. Ponha a sua alma mergulhada nesse momento de oração, imergida nesse momento de oração. Eu já peço a intercessão, sim, de José e Maria de Nazaré, com o seu amantíssimo coração ao justo São José e o imaculado coração da Virgem Maria, nos leve, nos insira nas chagas do coração ferido de nosso Senhor Jesus Cristo. Deposita aí todo o teu comodismo, deposita aí todas as tuas lamentações, fraquezas também. Coloca aí também as injúrias que você possa ter sofrido ou você possa ter afligido o coração do nosso Senhor pelos pecados. Afinal, nós estamos aí vivendo, né, os 10 mandamentos da lei de Deus, trocado em miúdos, ou seja, na intimidade, na catequese, né, sendo feito, sendo meditado, sendo no nosso coração de forma simples, mas piedosa, sim, de forma não para que nós vivamos aí distante, mas íntimos do coração do nosso Deus. Então medita esse salmo com toda a tua alma. Eu peço pelo Espírito Santo de Deus que fale em nós. Ajuda-nos, ó Santo Anjo da Guarda, ajuda-nos, ó São Gabriel, São Miguel e São Rafael Arcanjo, a viver esta oração no mais íntimo da nossa alma. Oremos. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade e vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa, e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa. Minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, há mais a sinceridade de coração. Infunde-me, pois, a sabedoria do mais íntimo de mim. Asperge-me com um ramo de hisope, e ficarei puro. Lavai-me, e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, cria em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis de vosso Santo Espírito.
Restitui-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Então aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena deste sangue derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abre meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com os sacrifícios rituais, e se eu vos ofertasse um sacrifício, não aceitaríeis. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstrói os muros de Jerusalém. Então aceitaríeis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos. Então, sobre vosso altar, vítima vos serão oferecidas. Eis a cruz de nosso Senhor, afastai para longe de nós todo inimigo da salvação, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia, aleluia. Ó Senhor Deus, que o teu preciosíssimo sangue possa nos lavar, nos libertar, nos curar de todas as enfermidades, sejam elas de caráter espiritual ou enfermidades de caráter físico, mental, psicológico. Que assim seja, aproveitando as graças, Senhor, que são derramadas sobre a tua igreja, né, neste mês dedicado ao preciosíssimo sangue do Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do preciosíssimo sangue, lavai-nos, Senhor Jesus, com este sangue precioso, Senhor. A ele nós queremos nos consagrar, Senhor Jesus. Queremos prestar culto de Senhor. Lava-nos, Senhor Jesus. Purifica-nos, Senhor, nos concedendo a graça de uma autêntica e verdadeira conversão, Senhor. Que o teu sangue preciosíssimo lave o nosso coração, a nossa alma e se estenda, Senhor, sobre todos os nascituros, sobre as mulheres que estão gestantes, se estenda, Senhor Jesus, sobre as famílias, sobre as criancinhas que correm o risco do aborto, Senhor. Que o teu preciosíssimo sangue, Senhor Jesus, seja aspergido sobre toda a nossa nação, Senhor, livrando-nos, Senhor Jesus, da maldade que há no coração dos homens, Senhor, dos homens injustos, Senhor, e também de toda a astúcia de Satanás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Preciosíssimo Sangue, rogai por nós. Amém? Eis então o sétimo mandamento da lei de Deus. Não roubarás. Claro que desde o princípio nós vemos vivendo aqui os mandamentos da lei de Deus, desde o primeiro mandamento até o mandamento de hoje, e eu clamo e eu rogo a Deus, sim, que você possa estar anunciando também esses mistérios, porque quando nós começamos a viver os mistérios da lei de Deus, né, o Espírito Santo nos impulsiona, e eu lembro até da minha conversão, logo eu não queria simplesmente experimentar, mas eu queria também anunciar, eu queria também evangelizar, né? Eu queria testemunhar as experiências de fé, eu queria falar de Jesus, eu queria anunciar a Jesus. Por quê? Nós vemos aí dentro do Atos dos Apóstolos, no próprio Evangelho, né? Quando a pessoa tem um encontro com o Senhor, logo ela sai para anunciar esse encontro também, né? Por quê? Porque ela quer que a pessoa experimente, né, da mesma graça, do mesmo amor que ela experimentou. Por quê? Nós reconhecemos no outro que o outro também tem esse anseio, ele tem também aí esse desejo, né, no coração. Então a gente reconhece que de fato nós estamos num vale de lágrima, nós estamos na mesma barca, nós estamos passando pela mesma situação, por tribulações, sim, sejam elas de caráter espiritual, seja ela de caráter físico, material, na questão emocional, psicológica. Nós temos um anseio, nós temos um desejo, uma marca indelével de Deus na nossa alma, a qual nos faz clamar pelo Senhor, nos faz ter esse anseio, procurar o Senhor, né? Então, quando nós estamos vivendo aqui esses mandamentos da lei de Deus, eu tenho certeza que o teu coração também se inflama, né? Porque é doutrina, né? E a doutrina da Santa Igreja,
como eu posso dizer, ela abrasa o nosso coração, ela nos alimenta, ela nos dá um alimento sólido, né? Eu fico com o coração cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da graça de Deus, quando tanto eu, claro, primeiramente estudo para mim, para viver a minha fé, para dar a quem pede a razão da minha fé, mas também para poder anunciar, né? Esse alimento, porque eu sei que as almas anseiam por isso, né? E nós estamos vivendo num tempo que, infelizmente, as almas elas estão se tornando tíbias. E é um momento, eu digo para você, que muitas pessoas vão, infelizmente, esfriar. Muitas pessoas já estão esfriando. Muitas pessoas estão acomodadas. E nós não podemos, principalmente nós, porque a quem muito é dado, muito será cobrado, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Repito isso. E nós estamos vivendo do alimento da igreja de Cristo. É o corpo de Cristo, é a esposa de Cristo, que tem por alma o Espírito Santo. É isso que nós estamos vivendo. Então, nós não podemos ficar estagnado. Nós não podemos ficar parado. Nós clamamos o Espírito de Deus. Nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é sagrado, é santo quanto templo do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que estar cheios dele para testemunhar, para anunciar. Nós temos essa obrigação, nós somos católicos. Nós temos a obrigação de viver os 10 mandamentos da lei de Deus. Nós temos a obrigação de testemunhar os 10 mandamentos da lei de Deus. Não é 1, não é 2, não é 3, mas nós temos que nos esforçar por viver todos os mandamentos da lei de Deus. Não de uma forma obrigatória ou simplesmente para cumprir a regra, mas por amor, amor sacrifício, amor doação. Amor doação. Nós que quando éramos inimigos de Deus, quando estávamos no pecado, o Senhor se entregou por amor a nós. Então nós temos a obrigação da vivência desses mandamentos, mas uma obrigação de amor, amor doação, amor entrega. E primeiramente, para aqueles que são casados, vocacionados ao sacramento do matrimônio, nós precisamos nos doar para os nossos. A nossa esposa, o nosso esposo, nós devemos nos doar para os nossos filhos, mas nós temos que anunciar a doutrina, anunciar o sagrado magistério, a sagrada tradição e a sagrada escritura. Mas, porém, ninguém dá aquilo que não tem. Então aproveite desses alimentos. Nós estamos vivendo tempos que nós temos que aproveitar ao máximo a fé de forma fidedigna, o evangelho de forma fidedigno, autêntico. Nós temos que devorar a palavra de Deus. Sim, nós devemos devorar a palavra de Deus. Principalmente, por quê? Porque o cristão católico, eu vejo muitas certas aí denominações, rabo de heresias, dizendo que eu li a palavra 1, 2, 3, 5 vezes, mas nós católicos, quanto participante da Santa Missa, nós vivemos a palavra de Deus de forma anual. Todos os anos nós lemos a Sagrada Escritura, todos os anos. E fora da Santa Missa, nós somos sim chamados a ter mais intimidade ainda com a palavra do Senhor, né? Isso mesmo, irmão. Recuperar o que se esfriou. O Espírito Santo, ele santifica tudo que toca. Se você está cheio do Espírito Santo, tudo que você tocar, tudo que você anunciar, vai também se tornar cheio do Espírito Santo de Deus. Temos que retomar o zelo e o amor pelo rosário da Santíssima Virgem. Sabe que o santo, o sagrado, o sacratíssimo rosário é a segunda maior oração da igreja. E se os corações estão esfriando neste tempo que não estavam de forma presencial na Santa Missa, é porque também abandonaram o Santo Rosário. Porque se estivessem continuado na oração do Santo Rosário, isso eu falo para mim e eu falo para você também. Se não se abandona esta prática, não tem como esfriar, né? Adianto um pedaço do testemunho da minha vida, que é contra a impureza, né, que foi vencida na minha alma. E claro, eu permaneço lutando por conta do espinho, por conta da inclinação que todo ser humano tem. Mas foi por meio do Santo Rosário e a Santa Missa. Foram os remédios para a minha alma. Se eu falo para você hoje, é porque a Santíssima Virgem me guardou no amantíssimo coração de São José e no seu
e no seu imaculado coração. Por isso eu posso falar para você hoje. Isso, porque o rosário me segurou, ela me laçou com o Santo Rosário, ela me fez elo desse Santo Rosário, ela me fez participante desse Santo Rosário. E o que é o rosário? Nada mais do que a vivência dos mistérios da vida de Jesus. Então, se nós estamos esfriando, é porque nós estamos abandonando as verdadeiras práticas de piedade. Nós estamos abandonando as verdadeiras práticas de piedade. Nós estamos abandonando as ladainhas. Muitas vezes, alguém pode perguntar, Well, você está falando do sétimo mandamento? Sim, estou falando do sétimo mandamento. Muitas vezes, as pessoas podem até falar assim, eu estou cansado, como eu posso dizer? É uma mania, vamos colocar assim, né? Que as pessoas tanto falam, tô cansado dessa ladainha. Olha só a mentalidade que foi infundida aí em nós. Que ladainha é algo ruim. A pessoa vai falar com você, chega dessa ladainha. Ladainha é algo repetitivo. E como eu estou falando para vocês aqui dentro do sétimo mandamento, da questão de uma prática piedosa, está se esquecendo de viver as práticas da ladainha. A ladainha é o Espírito Santo, a ladainha é o Sacratíssimo Coração de Jesus, a ladainha é o nome de Jesus, a ladainha a Santíssima Virgem, a ladainha de São José, a ladainha de São Miguel, a ladainha é o preciosíssimo sangue do Senhor, né? Então, a mentalidade de que a ladainha é algo, tô cansado dessa ladainha, né? Uma expressão que muito se utiliza hoje, é porque a pessoa de fato, a alma dela não conhece ainda a beleza real da ladainha, né? Talvez seria interessante falar, eu estou cansado dessa murmuração, porque a murmuração é a ladainha do diabo, mas por que eu quis colocar isso? Porque as práticas piedosas de ladainha são riquíssimas para a nossa alma, são riquíssimas para a nossa igreja. E elas não são de forma repetitiva, mas são palavras de amor elevadas ao Sacratíssimo Coração do Senhor Jesus. Nós estamos deixando ser roubado as belezas, né, que foi nos entregue, né? Nós estamos deixando aí que o demônio roube as pérolas preciosas, o que é santo, que foi nos entregue, e nós estamos deixando ser roubado, né? Quero até entrar segundo o Evangelho de São João, capítulo 10, vamos lá para o versículo 10 também, aonde vem nos ensinar, o ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Ou seja, o Senhor veio para dar a vida, para ser a nossa vida. E nós estamos deixando essa vida ser roubada. Roubada por práticas, infelizmente, que nos tiram da piedade, que nos tiram da realidade dos mandamentos, que nos tiram das realidades dos sacramentos. Qual que é o sétimo sacramento então, Well? O sétimo sacramento é não roubar, não furtar. Só que nós pensamos neste sacramento só na questão material, do bem material, do ganho material. Claro, faz parte do mandamento? Faz parte do mandamento, sim, porque o mandamento atinge a nossa alma, né? A nossa alma quanto espírito, né? O nosso corpo quanto matéria, quanto material, sim. O sétimo mandamento, ele atinge, assim como todos os outros, o homem de forma completa. Completa. Mas para a glória do Senhor, dizer para você, numa dimensão, será que você não tem roubado do outro de forma espiritual? Será que o outro não tem roubado de você de forma espiritual também? Será que não tem acontecido dessa forma? Você tem roubado o tempo a qual você poderia estar vivendo a oração, a entrega, as práticas piedosas, essas ladainhas como eu estou falando, o Santo Rosário, a educação. Será se você não tem roubado a chance do conhecer o Senhor? Será que você não tem roubado dele isso? Não tem furtado? Mas não sou eu. Sim, mas será que você não está combatendo? Porque o demônio veio senão para furtar, né? Para roubar. Ele veio para matar. Ele veio para destruir. Será que você não tem colaborado com isso? É para se pensar.
Eu falo com a certeza do meu coração, talvez você ainda não tenha pensado no 7º mandamento dessa forma. Eu tenho algumas experiências para viver e uma delas é simples, porém muito forte na minha alma, quanto à questão, claro que vai envolver o material, mas vai envolver e principalmente o espiritual. Eu sei que a Santíssima Virgem, dentro do movimento sacerdotal mariano, ela diz que quando ela adentra uma família, quando uma família se consagra a ela, ela vem cuidar das coisas tanto espirituais, primeiramente, mas também das coisas materiais. Né? Por quê? Porque o próprio Senhor, né, no mistério da encarnação, se fez homem para nos ensinar a ser homem. Né? Mas ele é 100% Deus, para também nos acostumar com uma vida divina. Né? Por quê? Quanto participantes desta vida divina. E não simplesmente se encarnou, mas por meio da sua paixão, da sua crucifixão, da sua morte, ele se entrega para nós no mistério eucarístico. E aí nós comungamos da carne e do sangue de Deus. Nós comungamos da carne e do sangue de Deus. Nosso Senhor. Não uma representação, não um simbolismo, mas de forma fiel, de forma verdadeira, de forma transubstancial. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que será derramado por muitos. Nós tomamos do preciosíssimo sangue do Senhor. Nós comemos da sua santíssima carne para participar do seu mistério, para participar da sua igreja. Para participar da sua igreja. E quando nós vivemos isso de forma piedosa, de forma verdadeira, de forma católica, como só nós podemos, quanto igreja de Cristo, é a nossa entrada para o céu. De graça recebeis, de graça dais. Sabe o que aconteceu? Aconteceu certa vez que o Senhor depositou os talentos para alguns dos seus funcionários. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, a outro ele deu 1 talento. Aquele a qual recebeu do Senhor 5 talentos, ele colocou no banco, ele depositou, ele investiu. E quando ele voltou, ele tinha mais 5 talentos para entregar para o Senhor. Talentos, ele da mesma forma investiu, ele foi ousado, ele pediu entusiasmo para o Senhor. Eu só tenho 2 talentos, dai-me entusiasmo e o Espírito Santo ilumina a minha alma para que eu possa ter sabedoria. E esse talento também investido, de 2 se tornou 4. E quando o Senhor voltou, ele entregou para o Senhor. Porém, aquele que recebeu 1 talento, ele simplesmente se acomodou. Ele falou assim, eu prefiro participar de forma online. Ele falou assim, eu prefiro viver as minhas oraçõezinhas, meu momento de oração, somente aqui no conforto do meu lar, na minha casa, aonde eu vou rezar de pantufa mesmo, eu vou ficar tranquilinho na minha, porque eu não quero perder esse talento que Deus me deu. Eu sou católico, mas eu vou ser católico até aqui. Eu não preciso viver a castidade, eu não preciso viver os mandamentos, eu não preciso ler a Sagrada Escritura, eu não preciso conhecer a Santa Igreja, basta que eu participe das missas online e tá tudo certo. E o Senhor voltou. E o Senhor falou, servo injusto e infiel. Esse servo, por não ter multiplicado o talento do Senhor, ele roubou do Senhor. Ele roubou do Senhor. Porque o que o Senhor nos dá de talento? O Senhor se dá a nós. Se dá a nós. A experiência que eu quero contar para você, que eu tive na minha vida, que eu disse que foi muito simples, mas porém eu entendo de uma forma piedosa, nós tivemos aí um grande período, né, de estouro de forma material mesmo, né, de forma material, na questão de... Isso foi uma experiência que eu tive, tá?
na questão, foi há mais ou menos aí, deixa eu ver, 4 anos, 6, uns 7 anos atrás, mais ou menos. Trabalhava no hospital, na área da radiologia, né, tirando radiografia, e tinha algumas pessoas conversando, eu também estava conversando com ela, né, e ela falou assim para mim, que tinha ido um rapaz para questão de internet, né, de Wi-Fi, aquele 3G, aqueles modem e tal, só que o cara queria fazer uma gambiarra. E essa pessoa falou assim, e aí é que entrou a experiência na minha alma, porque quando ela falou isso, eu vi a Santíssima Virgem falando no meu coração. Ela falou assim, não, eu não posso fazer esse tipo de coisa, porque você quer fazer aí e tal, eu sou cristã. E logo Nossa Senhora colocou no meu coração. E eu, experiência minha, eu tinha muitas mídias, né, de CD pirata em casa. E isso não deixa de ser pirata, a gente já sabe, né? Provém aí de um mercado ilegal. E aí eu peguei e logo ouvi Nossa Senhora falando na minha alma, né? Você é cristão, você é católico. Você não pode ser conivente, né, com essas práticas. Né? E eu fiquei com aquilo na minha alma, aquilo marcou a minha alma. Né? Cheguei em casa, conversei, né, com a Tati, pegamos os CDs todos, né, e nós renunciamos. Né? E de lá para cá, nós nunca mais compramos um CD pirata. Por quê? Porque é de origem ilegal. Né? É de origem ilegal. Então, viver aí o evangelho, a piedade, praticar o evangelho, nós renunciamos isso, né, da nossa vida. Né? E sempre, quando a gente vai fazer alguma coisa, né, a gente procura saber realmente. Por quê? Para não ofender o Senhor. Nós não queremos ofender o Senhor em nada. Eu digo nós, não nós, eu e Tati simplesmente, mas nós, eu e você. Né? Quanto católicos, como cristãos, nós não podemos ofender o Senhor de forma alguma. Né? Se nós queremos viver a santidade, se nós queremos ser santo nas coisas mais simples, nós devemos oferecer o sacrifício. Nós devemos nos libertar desses vícios. Né? Então, de lá para cá, nada mais de CD pirata. Tem uma outra experiência também que eu ia contar para você, da lembrança. Mas, durante a live, se eu lembrar, com certeza eu vou falar para vocês, tá bom? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, né, artigo 7, o 7º mandamento, que a gente encontra na Sagrada Escritura, ali no livro de Êxodo, capítulo 20, mas em Mateus também, no capítulo 19, tá bom? O 7º mandamento proíbe tomar ou reter injustamente os bens do próximo, ou lesá-lo de qualquer modo nos mesmos bens. Até interessante quando fala isso, né? Lesar aqui, ó, por reter injustamente os bens do próximo ou lesá-lo, né, de qualquer modo, nos mesmos bens. Até no sentido, né, de pessoas de forma aí, injusta, né? Injusta, que tomam um bem do outro, talvez um livro, vamos falar de livro, né? Que a gente gosta tanto. Você empresta um livro, o camarada vai, não sei se o Cristiano já passou por essa experiência, pega o seu livro, nunca mais devolve o seu livro. Né? Aí você pede o livro de volta, ele ainda fica enrolando, falando que não tá comigo, isso, aquilo. Né? Tá vendo? É algo simples, mas é ofensa ao mandamento da lei de Deus. Quando diz que o demônio vem senão para matar, roubar e destruir, todo aquele que participa destas obras, como é meio forte que eu vou falar, mas infelizmente, né, a gente até cobrava muito da Maria Clara quanto isso, quando ela era menor, né, que a gente pegava um pouco pesado quando falava assim, né, o demônio é o pai da mentira, né, e aquele que mente acaba se tornando o quê? Filho do demônio, filho do diabo, né, e da mesma forma, o demônio veio para roubar, matar e destruir, né? Com ele, aquele que rouba com ele, ele está infelizmente, né, participando das obras do demônio, está de comum acordo, em parcerias com o demônio, né? Claro que tem aquelas pessoas até, né, que tem aquela
eu não sei, esqueci a palavra agora, não sei se é cleptomania que chama, que simplesmente ela por impulso pega, né, as coisas dos outros, né? É uma doença, mas não vamos simplesmente por ser uma doença se acomodar nisso, né? É até interessante, eu estou até lembrando agora quanto na questão da educação dos nossos filhos, é importantíssimo, né? Muitas vezes a criança pega alguma coisa na casa do amiguinho e tal, não por, talvez não por maldade, mas é importante e é necessário sim o pai, a mãe, repreender a criança. Repreender em qual sentido? Devolve o brinquedo do amiguinho. Na escolinha, talvez, que venha um brinquedo que você... o pai, esse aqui não fui eu que te dei, quem te deu? Né? Procurar saber a origem, saber realmente a origem. Por mais que não tenha sido assim por uma maldade intencional, né? Deve-se haver a correção. Por quê? Para se criar na criança sempre a virtude da justiça, né? A virtude da justiça. O que é a virtude? Nós já falamos em outras lives que a virtude é a disposição para se viver, para se fazer o bem, né? Então, é interessante, até mesmo na questão do troco. A gente até teve uma experiência também, né, com a Maria Clara, de devolver o troco no mercado e tal, veio a mais, né? Mas de forma assim, vamos dizer que até mesmo instantânea, né? Não reter, não ficar com aquilo que não é seu, de fato. Não é meu, então por que eu vou ficar? Né? Então é algo simples demais. Veio um troco a mais. Então, veio a mais. Devolva, né, esse troco a mais. Né? Não fique para você. Né? Não tente dar uma de esperto. Né? É dito que o filho das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Né? Então, é importante que os filhos da luz, de fato, eles não sejam espertos, mas eles sejam sábios. Eles tenham em si a sabedoria, né? Não é cheio de esperteza, de malandragem, de tirar vantagem de um, de outro, porque eu tenho o dom da palavra, porque eu tenho um talento a mais que o outro e tal. Não é tirar vantagem sobre o outro, né? Até esse sétimo mandamento ele fala até isso, para a questão aí dos empreendedores, né? Dos chamados patrões, chefes que sejam e tal, de fato, não explorarem ali o seu funcionário. Né? Então, a prática da virtude, a virtude no caso, né, na questão da justiça, é bem profunda e é bem interessante a gente falar sobre isso, né? Olha só que interessante. No parágrafo 2407 do Catecismo da Igreja Católica, em matéria econômica, o respeito à dignidade humana exige a prática da virtude da temperança, para moderar o apego aos bens deste mundo, da virtude da justiça, para preservar os direitos do próximo e lhe dar o que lhe é devido, e da solidariedade segundo a regra áurea e segundo a liberalidade do Senhor, que se fez pobre, embora fosse rico, para nos enriquecer com sua pobreza. Olha só, o Senhor que se fez pobre, embora fosse rico, para nos enriquecer com a sua pobreza, ou seja, o desapego aos bens materiais. Eu lembro também, ainda dentro dessa questão, né, de não roubar, mas eu lembro uma experiência que nós tivemos também. Pecado social em não remunerar funcionário de maneira justa. É isso mesmo, Cristiano. O Cristiano colocou aqui no Facebook que a questão aí dos empresários, né, dos chamados patrões, né, do sindicato patronal, né, que sim, é um pecado social em não remunerar, né, os funcionários de maneira justa, né? Então, aos microempreendedores aí, né, todos somos chamados a viver, né, esse mandamento. Você vai percebendo que dentro da nossa realidade, nós vivemos de forma cotidiana os mandamentos. Nós vivemos de forma cotidiana os mandamentos. É bem interessante isso. Até me veio aqui um pensamento
Quem sabe, vamos orar para saber se não é um discernimento de colocar. Segundo, o que nós vemos aí dentro do movimento sacerdotal mariano, a questão de uma explicação, né, de um dos livros do Apocalipse, né, de um dos capítulos do livro do Apocalipse, né, em relação, mas deixa para mais para frente. Tá, então, é o que eu falava, esse desapego aos bens materiais. E eu lembro que é coisa de casal, né? Eu e a Tatiana conversando e falava muito assim na questão, se eu ganhar na Mega Sena, a Mega Sena da virada e tal. Até fala essa questão de jogatinas aqui também, né? Mas a gente pensava, mas se eu ganhar, eu vou ajudar fulano, eu vou ajudar ciclano, eu vou comprar casas para não sei quem, né? Vou comprar casas, a nossa casa, vamos colocar uma casa de aluguel, né? Seja bem-vindo, irmão Francisco. Então, ia colocando isso, coisa de casal, né? Entre aspas, vamos aí realizar os nossos sonhos, né? Vamos ajudar seus pais, vamos ajudar meus pais. E a gente começa a colocar aí um monte de coisas e tal, né? Vamos doar tudo e tal. Mas olha que tentação, né? Do demônio, olha que coisa satânica. Por quê? Porque quando a pessoa ela ganha essa quantidade de dinheiro, ela rouba do outro a oportunidade, ou melhor, ela rouba do outro a esperança no Senhor, a espera no Senhor. Porque com essa quantidade de dinheiro eu faço o que eu quiser, eu tenho o que eu quiser, eu vou ajudar os outros da forma que eu quiser, né? Eu vou doar tudo, que seja para doar tudo, vou doar tudo eu vou doar. Só que ainda assim está roubando do outro a espera no Senhor. Porque o dinheiro está resolvendo todos os teus problemas, está sendo solução. Opa, mas peraí, não foi o Senhor que disse, no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, eis que eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Ele diz ter aflições. Por isso nós temos que ter o pé no chão. Eu lembro de ter postado essa semana uma pregação do Padre Paulo Ricardo sobre a Salve Rainha explicada. Até indico que você vá lá na página, nossa página do Facebook, e procure essa pregação, escute esta pregação. É maravilhosa, é belíssima. Nós estamos vivendo num vale de lágrimas. É necessário que nós vivamos o vale de lágrimas. É necessário que nós tenhamos aflições. É necessário que nós passemos por tentações, né? Nós rezamos isso até no Pai Nosso, não é mesmo? Pai Nosso que está aí, não nos deixeis cair em tentação, ou seja, não nos deixe cair em tentação. Não está falando que nós não tenhamos tentação, mas não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Nós vamos ter tentações, mas nós temos que ter a sabedoria, o discernimento de espírito, para que nós possamos viver de forma correta, completa, concreta os sacramentos da lei de Deus. Por isso nós temos aí tantas armas para viver, nós temos aí tanta inspiração, pérolas preciosas, nós temos as virtudes a serem trabalhadas, nós temos os sacramentos para nos fortalecer, que é o braço de Deus, a mão de Deus, a participação na vida divina, nós temos os mandamentos para nos orientar, e nós temos que ser evangelizadores junto com o Senhor. Olha só que interessante, né? As promessas devem ser mantidas e os contratos rigorosamente observados, na medida em que o compromisso assumido for moralmente justo. Às vezes nós caímos no pecado contra o 7º mandamento porque nós não lemos os contratos, nós não lemos as cláusulas. Senhor, dai a este povo católico, Senhor, entusiasmo pela leitura, Nós não lemos os contratos porque nós temos preguiça de ler as cláusulas. E aí depois nós caímos em tentação. Nós pecamos contra o 7º mandamento, até mesmo quando nós somos contratados por uma empresa porque nós não lemos os contratos. Ou nós que fornecemos, né, os microempreendedores aí que fornecem, né, o contrato, ele não vai ler mesmo, então vamos colocar cláusulas aqui injustas, né, a qual eles percam os direitos deles, usando de esperteza. Cuidado, tudo será cobrado. Tudo será cobrado, né? Olha só aqui, justamente o que eu ia falar.
Chegamos aqui no parágrafo 2412, né? Da justiça comutativa, a reparação da injustiça cometida exige a restituição do bem furtado ao seu proprietário. Lembremos aqui, ó, Jesus abençoa Zaqueu por causa do seu compromisso. Está lá em Lucas capítulo 19, versículo 8. Se desfraudei a alguém, restituo-lhe o quádruplo. Se desfraudei a alguém, restituo-lhe o quádruplo. Lucas capítulo 19, versículo 8, né? Então Zaqueu ele faz aí o compromisso de restituir, né? Se de fato eu prejudiquei alguém materialmente, se eu dei uma desperto em cima do outro, se usei de esperteza, de malandragem, né? É necessário que você, claro, tenha a confissão, o arrependimento, a confissão, e aí vem a penitência, né? Então é importante também que, de forma justa e, se possível, você restitua aquilo que você fraudou de alguma forma. Mas e se for a questão espiritual, El? Como que eu faço? É espiritual, né? Então pague o preço. Pague o preço. Pague o preço com jejuns, pague o preço com a oração, pague o preço com sacrifícios, com penitências. Mas é importante pagar o preço. É importante pagar o preço. Até porque nada que nós temos é nosso, né? Nem mesmo a nossa vida é nossa, mas a nossa vida está escondida em Deus. Então a nossa vida é de Deus, a nossa vida é o Senhor, né? Ela não é nossa. A única coisa que nós temos que de fato é nosso, é o nosso pecado, né? A nossa alma pecou, né? O nosso corpo consentiu, né? Então o que nós temos é só o nosso pecado. Nós de fato somos escravos de Cristo, né? E felizes aqueles que são escravos de Cristo por meio da Santíssima Virgem Maria. Amém? Seguindo aqui na questão dos catecismos, eu vou lembrando de algumas coisas quando eu vou lendo. O respeito pela integridade da criação, aonde vem falar que é igualmente indigno gastar com eles o que poderia prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Olha, isso aí, louvado seja Deus, isso eu não poderia esquecer. É um pecado, sim, contra o 7º mandamento, a questão e a moda que tem aí hoje, de se trocar a dignidade do ser humano, o valor do ser humano, a respeito da criação, não é? A respeito da criação. Por isso que eu peguei aqui, ó, do parágrafo 2415, eu costumo fazer assim, parágrafo 2415, é a forma que eu gravo o parágrafo procurar, tá? E ele está falando sobre o respeito pela integridade da criação. Aí lá no finalzinho, no 2418, diz: é igualmente indigno gastar com eles o que deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Pode-se amar os animais, porém não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente a pessoas. E o que nós temos visto hoje? Pessoas que tiram o amor dos filhos para adotar animais. Meu Deus do céu, o que nós estamos vivendo? A pessoa é uma inversão de valores tremenda. Nós vemos criancinhas sendo abortadas à torta e à direita, criancinhas sendo achadas no lixo, nos córregos, na sarjeta, né? Em vasos sanitários de hospitais. Nós vemos ali a monstruosidade a qual o ser humano está sendo, como eu posso dizer, semelhado, né? É uma monstruosidade, né? Não se dá valor nenhum mais à vida humana, mas a gente vê aí animais sendo adotados ali. É verdadeiramente uma idolatria, até mesmo. É verdadeiramente uma idolatria. Tira-se o respeito, né? A criação foi dada ao homem, né? Para que o homem cuide dela, para que o homem domine sobre ela. Mas parece que ele está sendo escravizado, né? A criação foi feita para o homem, não o homem para a criação. O homem está acima da criação. E na inversão dos valores, o animal, aquele cachorrinho, por mais bonitinho que ele seja, ele
Olha lá, ó o Guará colocando aqui. Lembrando que os animais, ele não tem alma, ele não tem consciência de que há um Senhor. Estamos descartando os seres humanos. Eu vejo mulheres, homens também, né, adotando animais, cachorrinho, tratando eles, meu filhinho, minha filhinha, acorda, desperta, ele não é seu filho, ele não é sua filha, não nasceu de você. Para com essa inversão de valores. Trata o animal assim de uma forma que, sabe, meu Deus, endeusa o animal, né? Parece os hindu, né? Que tá cultuando aí, cultuando a vaca, cultuando o camelo, cultuando aí, sei lá, o boi, que seja, né? Então, o meu corpo é templo do Espírito Santo. O meu corpo, ele é sagrado. Ele é sagrado. Então, é importante, dentro da vivência desse 7º mandamento da lei de Deus, dar a dignidade e respeito que o ser humano merece, né? E sim, dar ali o respeito que o animal merece, né? Colocar cada coisa no seu lugar. Vamos parar de roubar a graça. Vamos parar de roubar a graça. Porque a graça... aqui na terra é graça, mas lá no céu é glória. Então, para se viver graça na terra e para se alcançar a glória do reino dos céus, é necessário cada coisa estar no seu lugar. É necessário se viver as virtudes, as práticas. Então, ou seja, esse afeto devido e exclusivo que deve se dar ao ser humano não pode de forma alguma ser transferido para animais. Não pode, claro... animal, mas até dito, né, por questão de experiências, para o benefício do homem, de forma digna, de forma justa, sim, pode-se utilizar dos animais, né, mas com respeito. Nós somos os seus senhores, mas com respeito, não de uma forma abusiva, de uma forma desumana, tá? Mas assim, colocar o animal no mesmo peso, na mesma medida, na mesma balança ali equivalente ao homem, não. O animal ele é inferior ao ser humano. Então, olha só, algumas pessoas tratam melhor os animais do que o próprio... Aí, tá vendo? Isso mesmo, algumas pessoas tratam muito melhor o animal do que o próprio funcionário. Opa, pera lá, é inversão dos valores. Então, até mesmo para a gente vencer essa prática do aborto, né, o ser humano está sendo tratado como um lixo, como um nada, o menor dos menores, o pobre dos pobres, né? Enquanto os animais... Protejam os animais, protejam as tartarugas, né? Essa ecologia endeusada, né? Essa Gaia pagã, essa Pachamama pagã, né? Essas coisas pagãs, elas não devem ser colocadas, trazidas para dentro do cristianismo. Se tem que defender ali a tartaruga, sei lá, os animais em extinção, sim, tem que se defender eles, mas eles não têm a mesma dignidade que o ser humano. Eles não têm. Então por que defender esses animais enquanto a vida humana está sendo descartada nos lixos, nos becos, nos esgotos? Então, sim, se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que realmente combater essas coisas. Nós temos que lutar pela vida, nós temos que defender a vida humana. Nós temos, você e eu, nós quanto cristãos, católicos, membros da Igreja de Cristo, membros da igreja, chamados por Jesus Cristo, batizados no coração de Jesus Cristo, nós não podemos descartar o valor da vida humana. Nós não podemos descartar. Nós não podemos. Por isso nós temos que combater a mentalidade contraceptiva, os anticoncepcionais, o aborto, a cultura da morte. De fato, nós, quanto cristãos, nós que vivemos a fé, nós somos a igreja de Cristo. Desperta, o nosso Deus é um Deus da vida. Desperta, é sim de falar de forma mais enérgica, é sim de exortar, não somente aqueles de classe mais alta, mas nós vemos isso na periferia também. Pessoas que tratam melhor os animais do que os seres humanos. Isso sim, parte a alma, abre uma ferida no nosso coração. Abre uma ferida no nosso coração. Nós temos que nos doar
pela vida do outro, temos que valorizar o ser humano. Nós temos que sim saber que o corpo do ser humano é templo do Espírito Santo. Nós temos que combater tudo aquilo que vem contra a verdade de fé. Amém? E o que diz a doutrina social da igreja? Sim, que a igreja se preocupa com aspectos temporais do bem comum, em razão de sua ordenação ao sumo bem, nosso fim único. Ela se preocupa sim com a questão da caridade, mas nós temos tanto as obras, né, de caridade espirituais como as obras de caridades corporais. O homem de forma espírito, né, alma quanto espírito, mas corpo quanto matéria. Lembrando, nós temos que ter o coração ao alto, mas os nossos pés estão aqui no chão, no vale de lágrimas. Nós vamos passar pela mesma paixão de Cristo. A igreja passa pela mesma paixão de Cristo. Então é importante que isso fique claro no nosso coração. O ensinamento social da igreja abrange um corpo de doutrina que se articula à medida que a igreja interpreta os acontecimentos ao longo da história. Por isso é importante conhecer a história da igreja. Por isso é importante estudar a história da igreja. É parar de mimimi, clamar o Espírito Santo de Deus e o entusiasmo para conhecer também a doutrina social da igreja. É muito importante isso. Então vamos lá, a igreja ela interpreta os acontecimentos ao longo da história, à luz do conjunto da palavra revelada por Jesus Cristo, com a assistência do Espírito Santo. Este ensinamento se torna mais aceitável aos homens de boa vontade, quanto mais profundamente inspira a conduta dos fiéis. Para mim fica muito claro, né, quando o profeta Oséias vem dizer, o meu povo, né, o Senhor fala por meio dele, o povo se perde, o povo morre por falta de conhecimento. Então é necessário sim a catequese, é necessário sim o estudo do catecismo da Igreja Católica, é necessário o estudo da história da igreja, para você não ser levado por qualquer vento de doutrina, para você não ser levado aí por qualquer xamanismo, por qualquer paganismo, por qualquer curandeirismo, né? Nós não podemos ser levados por tais práticas. Toda prática que reduz as pessoas a não serem mais que meros meios que têm em vista o lucro, escraviza o homem, conduz à idolatria do dinheiro e contribui para difundir o ateísmo. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 4 ou Lucas capítulo 16, 13. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Nós vemos aí, até mesmo infelizmente, dentro de alguns meios da igreja, a fumaça de Satanás entrando, pessoas que querem vender pregação, pessoas que querem vender ali a questão da música, do louvor, da oração até mesmo, né? Nós, quanto cristão, nós não de graça recebeis, de graças dai. De graça recebeis. Uma coisa é a espórtula, uma coisa é a doação, uma coisa é o dízimo, né? É o reconhecimento das graças, dos bens. Outra coisa é você querer vender, a simonia, vender questão de graça, vender questão de bênção, bênção disso, bênção daquilo, vale tanto. Não, é outra coisa. Até digo para você, quanto ministério de pregação, né? Por experiência de vida, o meu ministério de pregação se deu por um chamado de Deus. Se deu por um chamado de Deus. Não por diplomas. Não por diplomas. Né? Não por cursinhos. Mas voltar a viver a fé de forma que nós não deixemos ser roubados por Satanás. O demônio veio senão para matar, roubar e destruir. Eu sei que é uma realidade que está sendo falada aqui, que o teu coração talvez ainda não tenha experimentado dentro da questão do 7º mandamento. Mas a verdade é essa. E é necessário que seja exortado. Pessoal do Instagram, a live vai cair. Eu estou chegando no final, tá? Eu vou entrar de novo para vocês do Instagram, só para concluir esse mandamento. Eu vou entrar... Acredito eu que é questão de que nós vamos ficar aí mais uns 10 a 15 minutos, tá? Mas eu vou entrar novamente. Então, se vocês quiserem acompanhar, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, tá bom? Estamos saindo. Só um tempinho, pessoal do Face. Compartilhar.
avançar. Vou colocar aqui 7º mandamento, para que eles possam encontrar e para que vocês também possam encontrar depois e divulgar. Vou escrever aqui, ó. Mandamento. Pelo celular da Tatiana, eu não acho sinais. Eu sou bem complicado aqui para achar as coisas. Então, vou colocar assim, mandamento 7. Aí eu vou colocar aqui P1, que seria a parte 1, né? P1. Pronto. Aí eu saí do Instagram e aí eu tô entrando novamente no Instagram. Ministério, é isso mesmo. O ministério é um serviço a Deus e é um chamado. Ele não é uma profissão, né? Que fique bem claro isso. Olha aí, voltando no Instagram também. Voltando no Instagram, deixa só o pessoal voltar para a gente poder fazer uma conclusão, tá? Desculpa passar, às vezes, aí, o pessoal do Instagram, eu digo, desculpa passar de 1 hora e aí acaba tendo que causa aí, né, um certo incômodo, né? Talvez, vamos colocar dessa forma. Tem muita coisa para se viver aqui dentro do Catecismo da Igreja Católica, né? Tem até algumas pessoas que têm me pedido, têm me cobrado o catecismo, e para mim é uma graça poder presentear as pessoas com o Catecismo da Igreja Católica, né? É uma graça. Vamos ver quem já está entrando aqui no Instagram. Ó a dica do Guará, com o Padre Gabriel. Um vídeo fantástico, né? Sobre essa questão. Amém? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, né? Falei aqui dessa questão do ensinamento social da igreja, né? Toda a prática que reduz a pessoa aí a não serem mais que meros meios, né? Tem visto lucro, escraviza o homem, conduz à idolatria do dinheiro e contribui para difundir o ateísmo. Então, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, né? Nós não podemos servir aos dois senhores. Nós não podemos servir a Mamon, né? Não temos que ter essas práticas aí dentro da Santa Igreja quanto o 7º mandamento. E eu queria falar aqui para vocês, olha só, o salário trabalho. Recusá-lo ou retê-lo pode constituir uma grave injustiça, né? É claro que dentro do 7º mandamento muitas pessoas acabam partindo aí para como eu posso dizer, um desespero, né? E o desespero já é um pecado contra a esperança em Deus. Então nós não podemos partir para o desespero em simplesmente sabe, se desesperar. Até eu falo para a questão de famílias numerosas, né? Essas famílias numerosas, se Deus nos concedeu o dom dos filhos e de sermos família numerosa, então nós não podemos, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Eu tenho certeza, né? Aquele que está no Senhor, claro, pode faltar o que é supérfluo, mas o que é essencial não vai faltar. O que é essencial não falta. Pode faltar aquele luxo, pode faltar aquela regalia e tal, mas o que é necessário realmente, tanto ao corpo quanto ao espírito, não vai faltar. Nós estamos vivendo aqui um tempo, que por conta tem se falado aí, que vai ter ainda aí muita repercussão, né, no sentido financeiro, econômico, mas nós, quanto cristãos, não podemos desanimar. Nós sim temos que nos preparar, mas nós não podemos entrar em desespero, porque aí nós pecamos contra a esperança. Então nós não podemos
Nós não podemos. E como que não se entra em desespero nessa situação? É tendo a nossa casa construída sobre a rocha. Precisamos, como disse aqui o João, precisamos de alimento sólido. E o alimento sólido está aqui, na Sagrada Tradição, através do Sagrado Magistério, Sagrado Magistério, da Sagrada Tradição e da Sagrada Escritura, o tripé da Santa Igreja. Por isso nós precisamos conhecer a Igreja, a história da Igreja, para não ser roubado por qualquer vento, por qualquer sopro de doutrina. Olha, para não ser roubados. Eu estou vendo aí muitas pessoas e estou triste, eu digo, chateado talvez, não com a pessoa em si, mas eu tenho visto famílias que foram evangelizadas dentro do cristianismo, né, dentro da fé católica, que se deixou ser roubada. Tudo aquilo que foi entregue para ele deixou ser roubado por Satanás. E agora ele pega e sai, né, da igreja de Cristo, sai ali do corpo místico, abandona o corpo místico de Cristo para comer as migalhas que caem da mesa. Para comer as migalhas que caem da mesa. O demônio veio senão para roubar, matar e destruir. Ele roubou estas almas. Ele saqueou estas almas. Ele matou estas almas quando elas abandonaram o Cristo, o corpo de Cristo. É a mesma coisa a questão do filho pródigo, né? O filho pródigo, quando diz para o pai, pai, dá-me a minha parte da herança. Ele mata o pai naquele momento. Ele mata o pai naquele momento, porque o filho só recebe a herança quando o pai morre. A questão do sacramento, eu quero o divórcio, dá-me o divórcio. Claro que a gente sabe que não existe isso. Não existe isso. Né? Se o sacramento existiu, não existe isso. E quando chega a isso, o cônjuge está matando, né, o outro. Está matando o outro, infelizmente. Dá-me a parte da herança, não é mesmo? E o catecismo vem seguindo ainda a questão do amor aos pobres, né? Olha só, até São João Crisóstomo, né? Falando, né? São João Crisóstomo lembra esta verdade. Essa verdade, qual verdade? Isso que nós estamos enunciando, do sétimo mandamento, do amor aos pobres, da questão do não roubar, mas da questão da justiça, da temperança, né? Não deixar os pobres participar dos próprios bens, roubá-los e tirar-lhes a vida. Nós não detemos nossos bens, mas os deles. É preciso satisfazer, acima de tudo, as exigências da justiça, para que não ofereçamos como dom da caridade aquilo que já é devido por justiça. Quando damos aos pobres as coisas indispensáveis, não praticamos com eles grande generosidade pessoal, mas lhes devolvemos o que é deles. Cumprimos um dever de justiça e não tanto um ato de caridade, né? E aí vem prosseguir, sobre as obras de misericórdia. Como eu disse, tanto as obras de misericórdia espiritual como as obras de misericórdia corporal, né? Então é importante a vivência destas obras de misericórdia, né? Segundo as práticas do Evangelho com o Senhor. Olha só o João falando aqui para nós também, pessoal. Todos os católicos precisam buscar referência na tradição, na vida dos santos. Sim, e é muito importante isso, porque a Igreja, né, ao longo dos anos, essa instituição divina, querida por Deus, né, ela tem muito a nos ensinar quanto cada um dos mandamentos da lei de Deus. Quanto cada um dos mandamentos da lei de Deus. Agora eu pergunto para você, né, que você reflita isso no seu coração, né, dentro desta live, dentro desse discernimento que nós tivemos, né, na vivência do sétimo mandamento, o teu coração já tinha experimentado isso? O teu coração já tinha experimentado essa meditação do sétimo mandamento da lei de Deus? Quando você fez um exame de consciência, como nós começamos aqui com o Salmo 50, para alguns Salmo 51, um salmo de misericórdia, né? O seu coração, a sua alma, já tinha experimentado o discernimento desta forma? Ou um exame de consciência, uma preparação para o sacramento dessa forma?
Será se você não está então pecando contra o sétimo mandamento? Agora no íntimo da tua alma, no íntimo do teu coração, no silêncio interior da sua alma, né, você dá um passo a mais, né, segundo o Imaculado Coração da Rainha, né, a Virgem Santíssima, e claro, também do amantíssimo coração de São José. Eles podem te formar como imitação de Cristo. Porque ninguém teve uma experiência mais íntima e mais profunda com nosso Senhor Jesus Cristo do que José e Maria de Nazaré, que mesmo na sua vida oculta, participaram ali. Participaram do Vale de Lágrimas. Eles viveram na prática aquilo que Jesus, quanto adulto, no seu ministério, iria anunciar, né? No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Então, repito, essa questão de jogatina, jogos de azar, né? Muitas vezes as pessoas se contaminam quando ficam lá no centro de São Paulo, naquelas rodas, aonde as pessoas fazem ali jogos, espetáculos, né? E acabam ali dentro infelizmente, né? Caindo ali em golpes. Né? Não só golpes em questão material e financeira, mas espiritual também, né? Invocações que acontecem ali, muito envolvimento com práticas ocultas dentro daqueles círculos, daqueles símbolos, né? Pessoas até mesmo oferecem ali o seu salário e depois ficam realmente envolvidas com isso, né? Então nós temos que quebrar essas maldições, nós temos que quebrar isso por meio da oração, né? Acontece muito também de famílias passarem aí por situações realmente de miséria, né? Por conta de espíritos negativos, né? Que se envolveram no passado, de consagrações, né? Então é necessário que essas coisas sejam quebradas também. E como pode ser quebrado esse tipo de coisa? Por meio do jejum, por meio da oração, né? Por meio das obras de piedade, por meio das ladainhas, ladainha do preciosíssimo sangue, do sagrado nome de Jesus, ladainha a Imaculada Conceição, ladainha a São José, a São Miguel Arcanjo, né? A ladainha dos anjos. Então, ou seja, nós temos meios para bem viver, né, a prática do sétimo mandamento, a prática da nossa fé. Amém? Eu quero já partir aí para o encerramento dessa live, né, louvando a Deus pela sua vida. Quero sim que você tenha, quero até testemunhar isso para você dentro da Sagrada Escritura, né? Hoje, né, dentro aqui do que eu chamo a Casa da Misericórdia, que é a nossa própria casa, mesmo o nosso lar, né, com a presença de José e Maria de Nazaré, eu quero pedir também para você, que você medite a paixão de Jesus Cristo, que o Senhor dê armas para você que é homem, para que você tome a frente realmente da sua família, né? Não se desespere, nem você homem, nem você mulher, né? Que tem mulheres também aí que são, né, chefes de família. Não se desespere. Se o seu esposo não tem fé, se ele não tem postura de homem verdadeiramente, não se desespere. Confia no Senhor, continua testemunhando, continua assistindo a live, divulgando. Se no teu coração surge aquele desejo de anunciar também, de ser realmente ali um evangelizador, um pregador, um catequista, que seja, não tenha medo. Você tem meios para pregar o evangelho. Você tem meios para pregar o evangelho, para combater essas práticas que ofendem os mandamentos da lei de Deus. Cartomantes, anúncios de jogos de búzio, né? Esses envolvimentos aí com essas práticas aí que o irmão Cristiano até colocou aqui, ó, que estão fixados aí nos pontos de ônibus e tal. Nós, quando católicos, nós não podemos nos envolver com essas práticas. Nós vamos ofender o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, somente a Ele prestará culto, né? Nós vamos ofender do primeiro ao 10º mandamento, e eu tenho certeza, não é o que o cristão católico quer. Não é o que o cristão católico quer. Nós estamos vivendo um período onde a palavra de Deus está sendo anunciada. Ela está sendo anunciada de forma oportuna e inoportunamente, né? E de forma profética. Nós temos visto muito isso pelas aparições da Santíssima Virgem, Nossa Senhora de La Salette,
o movimento sacerdotal mariano, a questão de Medjugorje, a questão de Garabandal. Nós temos visto aí também profecias de muitos santos, a própria Sagrada Escritura. Estamos vivendo um tempo onde nós vamos esperar a vinda do Senhor. Então é propício se aprofundar nos mandamentos da lei de Deus para viver de forma fidedigna o que é ser da igreja de Cristo e não a outra. Mas é necessário exortar. Nós não podemos viver de qualquer jeito dentro da igreja de Cristo, nosso Senhor. Nós devemos estudar a nossa fé. Nós devemos estudar a nossa fé. Nós devemos reunir os nossos como, de fato, uma igreja doméstica, de fato, uma escola de oração. Educar os nossos filhos na fé, falar para os nossos filhos dos mandamentos. Eu lembro que quando a Clara era menor, eu explicava muito para ela que nós devemos adorar a Deus e somente a Deus adorar. Deveríamos amar a Santíssima Virgem e deveríamos honrar pai e mãe. Foram 3 regras que eu estipulei para a Clara, para ela levar para a vida dela. E tenho falado a mesma coisa para o Lucas. Lucas, a quem nós devemos adorar? Nós adoramos a Deus. A quem nós devemos amar, Lucas? E aí o Lucas, eu falei para ele de uma forma diferente. Nós devemos adorar a Deus, nós devemos amar a Sagrada Família, que é Jesus, Maria e José, dentro desse valor da família, e nós devemos honrar pai e mãe. São as 3 regras que eu estou ensinando para o Lucas, educando tanto a Clara como ele na fé. Nossa Senhora de Anguera, então, é justamente isso. Nós devemos educar os nossos filhos. Nós não estamos vivendo em bons tempos, mas nós estamos vivendo num tempo de graça. Opa, contraditório? Não. Nós não estamos em bons tempos, porque nós estamos num vale de lágrimas. Nós estamos no meio da tribulação. E louvado seja Deus por isso. Porque isso nos proporciona o tempo de graça. Como assim, Well? Um tempo de participar da graça, de sermos provados na graça, de combatermos por Cristo, de fato, dar a quem nos pede a razão da nossa fé. Ou seja, nós estamos sendo mexidos, sacudidos, nós estamos sendo provocados a também provocar a conversão em outros corações. Amém? Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família também. Obrigado pela participação de todos nesta live. Logo nós vamos anunciar aí a próxima live do 8º mandamento da lei de Deus. Amém? Nós não vamos parar de evangelizar. Eu digo isso de forma material e de forma espiritual. Nós vamos continuar evangelizando de forma oportuna e inoportunamente. Então, eu chamo você, Exército de Jesus Cristo, vitória, avante a guerra, rosário neles. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela participação. Uma ótima noite. Tiago, Daiane, Kelly, mande abraço para o Emerson também. Logo nós queremos trazer aqui alguns irmãos para evangelizar junto conosco. E pode ser um de vocês que está assistindo esta live. Nós estamos orando. Nós já temos irmãos aí que vão ser convidados novamente, que nós sabemos muito bem. O Senhor já colocou isso no nosso coração. Vamos trazer... E nós vamos trazer irmãos também aí para evangelizar conosco, que o Senhor também tem dado direções, tá bom? Evangelizem conosco, peço encarecidamente. Leiam a Sagrada Escritura. Deixe o seu coração ser abrasado pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, rosário neles. Deus abençoe, gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assistam aí as lives do Cristiano, as lives do Cléo Alexandre, as lives da Rosane do Guará, as lives da deputada Cristonieto, o Centro Dom Bosco, Kelly e Emerson também. Assistam aí a live deles, o chamado deles. Eu esqueci de falar de alguém aqui que estava na ponta da língua aqui. Deixa eu ver. Falei do Cristiano, falei do Cléo. João Paulo também tem feito lives aí. Louvado seja Deus, tá bom? Obrigado, Andresa. Obrigado a todos que assistiram. Divulguem. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.